Porque venda é a única forma de gerar receita. Não existe outra forma de gerar receita. Então você tem que olhar aquilo que tu tem, não se conformar com aquilo e mirar aquilo que você deseja. E aí você vai enxergar. Para eu chegar desse ponto A para o ponto B, o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprender? Aí sim, que habilidade eu preciso agregar para que eu consiga sair desse ponto A para esse ponto B? Que risco eu preciso assumir para sair desse ponto A para esse ponto B? O quão disposto a trabalhar para sair do ponto A para o ponto B eu estou? Que preço eu estou disposto a pagar para isso? Que tipo de rejeição eu estou disposto a enfrentar por um tempo até atingir aquilo? Porque até atingir aquilo não vão faltar pessoas para fazer chacota, para duvidar de você, para dizer que você foi iludido, que você está sendo explorado, que você deveria arrumar um trabalho decente, porque invariavelmente você vai ter que realizar alguma coisa entre o ponto A e o ponto B que não é o padrão. Até porque se você fizer o padrão, o teu resultado vai ser o padrão. E o que tu deseja é fora do padrão. Se o que você deseja é fora do padrão, o que você tem que fazer para chegar até o que você deseja é fora do padrão. E invariavelmente vai passar por venda, porque venda é a única forma de gerar receita. Não existe outra forma de gerar receita. 100% de qualquer receita, de qualquer natureza gerada é através de uma venda. Ah, não, é ter um funcionário público. Não, ele vendeu o tempo dele em troca do salário. É venda. Ou seja, e aí passando por venda, a gente sabe que venda é um negócio feio pela sociedade, né? Pessoas torcem o nariz, né? Eu sou um cara muito qualificado para vender. Então você fica lá com um monte de advogado, um monte de engenheiro, um monte de médico que não vende, que ganha pouco. Quem não vende não tem cliente. Agora, o cara que vende, ele vai passar um tempo, um delta T, entre o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, ele vai passar um delta T. Esse delta T pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo é. Vai depender da pessoa, da performance dela. Mas durante esse 1, 2, 3 anos, durante esse delta T, seja ele qual for, esse cara vai ter que ter, ele vai ter que sustentar a inconformidade do ponto A e a decisão dele pelo ponto B. Então ele vai ter que sustentar nesse tempo essa decisão dele, o que não é fácil. A maioria desiste, a maioria não aguenta, a maioria questiona o desejo, a maioria pensa, muitos deles pensam assim, não, sabe, quer saber, o que eu tenho aqui no A já não é tão ruim assim, já tá tão bom, eu vou ficar pelo A mesmo. E as pessoas no meio do caminho desistem. Às vezes desistem antes de ficarem bons, porque ninguém fica bom da noite pro dia. Tudo que você começa não é bom, logo não dá tanto resultado assim. Só que você vai precisar de um tempo para ficar bom. Você vai ter que ficar bom em oratória, você vai ter que ficar bom em liderança, você vai ter que ficar bom em venda, você vai ter que ficar bom nessas qualidades, nessas qualificações, nessas características que você precisa desenvolver para você atingir o ponto B. E aí muitos, antes de ficarem bons, desistem. E aí aqueles que perseveram ao longo do tempo, você vê, eu já tenho 30 anos de WhatsApp, não são 30 dias, são 30 anos, então eu estou há 30 anos falando a mesma coisa, eu estou há 30 anos repetindo da mesma forma, e eu estou há 30 anos vendo pessoas que desistem no meio do caminho. E algumas que chegam até o final. Então não tem muita surpresa, as coisas se repetem e a gente percorre esse caminho. Então, na minha visão, o início do caminho empreendedor, ele começa com a inconformidade em alguém olhar no ponto A que está e não se conformar. E, infelizmente, Diego, o ser humano tem uma capacidade de se adaptar às coisas. Foi por isso que ele sobreviveu à extinção como espécie. A espécie humana sobreviveu ao longo dos últimos milhares de anos, porque ele tem a capacidade de se adaptar. Isso é positivo. Mas, por outro lado, a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar faz com que as pessoas se adaptem ao inaceitável, faz com que elas também se adaptem à mediocridade, faz também com que elas se adaptem a alguma coisa que seja muito abaixo daquilo que é o sonho dela, o desejo dela. Então ela manipula o seu sonho, o seu desejo para adaptar a sua mediocridade. E essa capacidade de adaptação faz com que muitas pessoas não saiam nunca do ponto A. E aí o sonho do ponto B vai ficando esquecido com o passar do tempo. Geralmente, um empresário que já começa a dar certo, porque o empresário que contrata uma mentoria é um cara que já começou a dar certo. É um pequeno empresário ainda, mas ele já começou a dar certo. Geralmente o empresário que já começou a dar certo, ele já começa a ser o cara mais rico da família dele. E eventualmente também já começa a ser o cara mais bem sucedido entre os amigos dele. E aí um fenômeno acontece quando um indivíduo começa a se tornar o cara mais bem sucedido da família ou o cara mais bem sucedido entre os amigos. A primeira coisa que acontece é que os familiares vão ficar pedindo dinheiro emprestado para ele o tempo todo. Vão achar que ele tem obrigação disso, obrigação daquilo. Os amigos dele vão começar a pedir dinheiro, além do dinheiro emprestado, pedir emprego, não é? E por aí vai, pede favor para cá, favor para lá. E não que seja ruim ajudar a família, e não que seja ruim ajudar um amigo, mas o problema é quando o tempo inteiro você é demandado para isso.
É como se você tivesse virado um caixa eletrônico. Sim. Num cenário como esse, se você precisa tomar uma decisão na sua empresa, você já não consegue mais pedir conselho pro teu pai ou pra tua mãe. Não porque eles não possam dar, porque eles nunca empreenderam, de repente, não conseguem te dar um conselho. Como é que eles vão te dar um conselho se você demite 40 pessoas ou contrata 200 pessoas? Como é que eles vão te dar um conselho se você deve abrir uma filial em São Paulo ou se você deve vender online? Eles não têm como te dar esse conselho. E eventualmente na mesa que você senta entre os seus amigos, eles também não vão conseguir te dar esse conselho. Então você passa a ser alguém que não se alimenta mais do meio social que você vive. Ao contrário, você tem apenas a sensação que este meio social quer apenas sugar alguma coisa de você. Nesse momento você pensa, quem sabe eu devo morar em outra cidade. Quem sabe a gente devesse mudar. Vamos para Alphaville, vamos para os Estados Unidos, vamos para Atibaia, vamos para Orlando. Percebe? E aí, eventualmente, você toma essa decisão, porque você está progredindo. Você quer estar com a tua família, quer menos interferência, quer estar vivendo, de repente já está tendo seu primeiro filho, e você vai, e você fica só naquele lugar. E a solidão de quem está no topo da pirâmide, que na realidade, embora a empresa seja pequena, ele está no topo da pirâmide que ele conhece. Existem outras pirâmides que ele ainda não conhece, entendeu? E naquele topo que ele está, se ele continua isolado, ele vai ficar estagnado naquele topo. Então ele precisa se conectar com outras pessoas. Não é só para fazer negócios, é para expandir as referências dele. De repente, ele vai conversar com um cara, ele vai sentar numa mesa, vai conversar com um cara, e o cara, nitidamente, ele observa, e as pessoas pensam isso, ele observa que ele se sente até mais capaz do que aquele cara. Se sente até mais inteligente do que aquele cara. Ele se sente até mais preparado do que aquele cara. Mas ele descobre que aquele cara tem mais coragem que ele. E a empresa dele é 5 vezes maior do que a dele. E aí ele tem uma lição sem ter falado nada. Eu sou cagão. Eu sou bunda mole. Eu tenho medo. Olha a coragem que esse cara tem. Olha o resultado que ele tem. Cara, esse cara não é melhor do que eu, mas ele tá muito melhor do que eu. E aí ele acha. Ele começa a ter uma referência de um cara mais ousado. Você entendeu? Um cara é mais ousado, o cara tá lá, e de repente ele vai na casa do cara, o cara tá bem, o cara pensa, puxa, eu quero esse nível de vida aqui, pô, eu quero viver esse padrão de vida aqui, que é legítimo, Rodrigo. Eu quero viver esse padrão de vida, pô, olha a vida que esse cara tem. Não é que você tá invejando o cara, não é isso não. Você tá admirando o cara, você tá falando, cara, o que esse cara conseguiu, eu quero conseguir. Eu não quero tomar dele, eu quero fazer o meu. Boa. Mas de repente ele vê, cara, quando você vê alguém atingindo alguma coisa que você não atingiu, você pensa, cara, isso é possível, eu também posso. Mas isso você só tem se você se relacionar com essas pessoas. Eu penso que ninguém precisa ter pressa, cara. E eu não falo isso fazendo chacota de quem tá no seu corre querendo crescer, né? Mas eu penso assim, o ideal é realiza, tem sucesso, tenha resultado e venda o resultado que tu tem de verdade. Não venda uma pose para ter resultado. Tipo, vou escrever um livro... Como ficar milionário, mas eu quero ficar milionário vendendo esse livro. Vendendo o livro. Isso aí não perdura. O fake it until make it não funciona. É feio isso. Não entra, não é uma boa estratégia. Faz o teu corre, tenha sucesso, entrega o sucesso que tu tem. Aí você pode fazer isso com autenticidade, né?